É momento de oração, amém? Querido e amado Pai, nós te adoramos, Pai. Nós te reconhecemos como o nosso único e suficiente Salvador. Tu és o Deus da promessa. Tu és o Deus do milagre, Senhor. Tu és o Deus onde tem luz na escuridão, Senhor. E nós te agradecemos, Pai, que durante todo esse ano que se passou, o Senhor se fez luz, se fez presente sobre as nossas vidas. Até naquele momento pelo qual nós até não compreendemos, Pai. Aqueles momentos, aqueles relances de problemas, de escuridão. Ali estava o Senhor como luz, brilhando sobre a nossa vida, brilhando sobre a nossa família, Pai. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Pelo que o Senhor fez, meu Pai, nesse ano que está acabando. Mas nós temos a certeza, meu Pai, que Tu és um Deus da continuidade. Que o Senhor vai continuar nos guardando, nos protegendo, nos livrando, meu Pai, das armadilhas, dos levantes de Satanás contra a nossa vida. Meu Pai, porque a batalha que nós travamos, meu Pai, no mundo espiritual, ela é contínua, Senhor. Ela não para, Senhor. Então eu te peço que nós também possamos, meu Pai, ser esse instrumento do Senhor, incessantemente nessa batalha, nessa guerra. Pai, nos fortaleça, meu Pai, a cada dia. Nos fortaleça a cada manhã. Nos fortaleça a cada anoitecer, para que nós possamos estar firme nessa caminhada, nessa batalha. Meu Pai, que vai se iniciar um novo ano daqui a algumas horas. E que nós possamos, meu Pai, estar com o Senhor na trajetória, meu Pai, durante esse ano todo, Senhor. Que não sejam as lutas, que não sejam as dificuldades, que não sejam, meu Pai, os empecilhos da vida que vão nos fazer desistir, olhar para trás e desanimar. Mas pelo contrário, Senhor, que nós possamos olhar para o alto, e do alto nós somos fortalecidos no Senhor. Muito obrigado, Espírito de Deus, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém. Pode sentar no nome de Jesus. Como o tempo passa rápido, né? E as Escrituras, elas relatam isso na Bíblia. Ela fala que nos últimos tempos a hora ia passar rápido, o tempo iria voar, e nós não iríamos nem ter essa percepção. Analisa aí, pense, parece que foi ontem o início desse ano que está se findando, sim ou não? Está sendo assim, está sendo rápido, está sendo ligeiro. Mas conforme o ano que se passa, as horas se passam ligeira, nós também temos que nos preparar da mesma intensidade no mundo espiritual. Que nós possamos nos tornar ganhadores de almas nesse novo ano que está se iniciando. Esse é o nosso papel principal de homens e mulheres de Deus aqui nessa terra. O ano que passou, como foi a nossa vida? Eu falo de todos nós, começando comigo aqui no altar. Como foi a nossa vida como instrumentos de Deus para ganhar almas? É uma interrogação. Como você, nós, nos deixamos ser instrumento de Deus para que almas fossem alcançadas através de nós, que somos esse instrumento, nesses 365 dias que estão terminando hoje? Essa é uma pergunta que todos nós temos que nos questionar. Se nós estamos aqui, se Jesus deu a vida por nós, se Ele sofreu, padeceu para que nós possamos ter vida,
Nada mais justo que nós possamos nos inteirar, que nós possamos nos dedicar, para que nós possamos levar salvação aos perdidos, sim ou não? E as pessoas próximas a nós, as pessoas que estão nesse mundo, olha quantas delas estão perdidas, esperando uma palavra amiga, esperando uma mão amiga, esperando a palavra da verdade, que o Evangelho é a palavra da verdade. Só você vê daqui a algumas horas, é bebida, é farra, e o número de pessoas que nós conhecemos, que estão perdidas, é enorme. E nós, como os instrumentos de Deus, nós estamos nos tornando ganhadores dessas almas. Nós estamos nos empenhando para que essas almas não venham a padecer. Isso as pessoas que estão no mundo. E as pessoas que estão perdidas dentro do nosso convívio. Sim ou não? Tem pessoas que estão perdidas dentro do nosso lar. Tem pessoas que estão perdidas que são os nossos parentes, que nós gostamos e amamos. Não é verdade? Aí a pergunta que o Espírito Santo nos faz a todos nós, porque todos nós, sem exceção, temos conhecido no mundo que estão perdidos. Todos nós, sem exceção, temos perdido dentro dos nossos lares, através dos nossos entes queridos. E o que entristece mais, não pasme, não fique de boca aberta, tem pessoas perdidas dentro da casa de Deus, sim ou não? Como tem pessoas perdidas dentro da casa de Deus? E o nosso papel é analisar quem são essas pessoas perdidas, pontuar, levar a palavra da verdade. Às vezes a palavra da verdade, ela pode ser uma palavra de confrontação, mas a confrontação é direcionada pelo Espírito de Deus, não a nosso querer, não a nossa palavra dura, a nossa palavra ali, né, vamos dizer assim, muitas das vezes impensada. Entristece muito saber que em várias igrejas hoje, elas vão estar cheias, lotadas na virada do ano, sim ou não? E grande maioria daquelas pessoas que estão lá, no seu percentual, estão perdidas dentro da casa de Deus. São pessoas religiosas, são pessoas que deixam para passar a virada do ano, um dia, algumas horas. Não, eu não posso deixar de estar dentro da igreja, como se isso fosse algo que levasse a salvação, como isso fosse algo que trouxesse a paz interior que ela precisa para o ano todo. E nós sabemos que não é bem assim. A nossa salvação, ela é conquistada diariamente, sim ou não? A salvação daquelas pessoas que estão ao nosso redor, da mesma forma. Vá comigo, por gentileza, no livro de Filipenses, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler o versículo de número 14, amém? Filipenses capítulo 2, versículo 14, diz assim, fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda. Vou repetir, fazei, aqui está falando todas as coisas, é todas mesmo, a que te agrada, a que não te agrada, ao que você se sinta confortável, aquela que você não se sente confortável. Aqui está falando sem murmuração, sem reclamações. Aí, o que eu aprendo aqui? Murmurar e reclamar é tão antigo quanto a existência da humanidade, igreja. A pessoa que vive reclamando, a pessoa que vive murmurando, não é nada novo, é algo antigo. É algo antigo que não traz benefícios. Como assim, pastor? É algo tão antigo quanto a existência da humanidade? Sim. A vida de Adão e Eva é um exemplo. É muito antigo. E lá no começo, se você parar, eles já murmuravam.
E Adão não precisou de ter ninguém como referência para murmurar. Ele não olhou para o lado e viu o presbítero Corme, ele não olhou para o lado e viu o diácono Marcílio, vendo eles reclamar e imitou. Não tinha ninguém para ele imitar, para reclamar. Ele começou a reclamar, como assim? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele foi ligeiro, foi ou não foi? Foi rápido, ligeiro, pensamento, né? Para aquilo que lhe convém, rápido. Foi a mulher que tu me deste. Aí Eva também não é boba, aprendeu rapidamente com Adão. Não, olha só, foi a serpente que me enganou. Ambos murmurando, ambos reclamando e não assumindo as suas responsabilidades. Eles não assumiram a responsabilidade deles, e por causa disso eles foram colocados para fora do jardim. Tem muitas pessoas que estão perdendo a sua salvação, estão sendo colocadas à parte de entrar no jardim celestial, na morada celestial, por causa das suas murmurações e por causa das suas reclamações. Ambos reclamaram e não reconheceram que o erro, que a falha estava neles. Às vezes nós, eu estou falando nós, todos nós, agimos assim. Não reconhecemos que a falha está em nós e queremos colocar a culpa no outro, através da reclamação, através da murmuração. Eles foram afastados do paraíso. Às vezes nós estamos afastando pessoas de adentrarem para o paraíso, de adentrarem para dentro de uma casa de oração, de adentrarem para uma igreja, porque nós só temos palavras de confronto na vida do outro. Nós só temos palavras de pontuação de forma negativa. Isso é muito constrangedor. Você conviver com uma pessoa, tá? Ambos os sexos, tanto faz homem ou mulher, novo ou criança, idoso ou não, e a pessoa está sempre ali pontuando, a pessoa está sempre ali murmurando. Quem murmura, quem reclama, preste bem atenção, se faz primeiro se contaminar, e depois contamina as pessoas que estão ao seu redor. São pessoas tóxicas, são pessoas que contaminam. E quantas das vezes, se nós não vigiarmos, nós vamos agir assim, contaminando a vida do outro, através da reclamação, através da murmuração, de forma negativa. Reclamar, igreja, eu estou aprendendo na prática, no dia a dia, nos 365 dias do ano. Reclamar impede que nós possamos ser ganhadores de almas e traz danos terríveis para nossas vidas. Preste bem atenção, eu vou repetir: reclamar nos impede de nós sermos ganhadores de alma e nos traz danos, consequências danosas que muitas das vezes nós não percebemos. Vai 1 Coríntios, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Eu vou ler o versículo 10 para você, a parte A. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 diz assim: e não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aqui, ó. Sabe quem foi esses que a Bíblia está falando? Que pereceram, que morreram, trouxeram coisas danosas, terríveis para a vida deles? O povo escolhido, os israelitas. Aqui não estava falando da pessoa do mundo que reclama, que murmura. Aqui estava falando do povo eleito, o povo de Deus. E está sendo bem específico aqui. Alguns deles. Então cuidado para que nós não possamos estar inseridos
e sejamos esses alguns. Esses alguns não podem fazer parte da nossa vida. Quando nós reclamamos, murmuramos, conforme eu disse, nos impedimos de ganhar almas, nós construímos barreira, impedindo que a palavra de Deus chegue na vida daquela pessoa, que alcance aquela pessoa. Sim ou não? Chega para uma pessoa de uma maneira queixosa, de uma maneira dura, de uma maneira incisiva, de uma maneira, vamos dizer assim, apontando os erros. Você acha que aquela pessoa vai ficar sensível para ouvir o Evangelho? Não. A murmuração nos impede de alcançar as almas que estão perdidas, de nós nos tornarmos ganhadores de almas. E cria sim barreiras, impedindo que a palavra de Deus alcance aquelas vidas. Olha bem como é que isso é sério. Vai no livro de Provérbios, por gentileza. Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18. Eu vou ler o versículo de número 21. A parte A diz assim. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Aí continuando: e aquele que ama comerá do seu fruto. Aqui, no poder das nossas falas, no poder das nossas pronúncias. Aqui está falando que há poder na língua para você levar vida para outras pessoas, mas também há poder para você levar destruição. Quando você só vive reclamando, quando você só vive murmurando do outro, você não está levando vida, você está levando destruição. Aí talvez você pense assim: mas eu tenho fundamento para reclamar de fulano, eu tenho fundamento para reclamar de ciclano. A minha reclamação, a minha murmuração é legítima. E aí? Que seja, não é verdade? A Bíblia não está falando aqui que a nossa reclamação não é legítima. A tua reclamação pode ser legítima, a tua murmuração pode ser legítima, mas ela será ouvida como o quê? Como reclamação, como murmuração. A pessoa que recebe aquilo, não recebe aquilo em paz, não recebe aquilo de uma forma tranquila. Então a tua reclamação, ela vai ser sempre reclamação. Olha o que diz. Se você faz uma colocação de uma maneira diferente de reclamação, em vez de você chegar para a vida de uma pessoa e pontuar, e reclamar e murmurar, você começar a fazer, no ano que está se iniciando, pedidos. Não é diferente? Você chega lá para um marido que é cachaceiro, que é alcoólatra, você sempre reclamou, murmurou da vida dele. Não comece mais a murmurar, comece a fazer pedidos. Fulano, vamos comigo na igreja. Ciclano, Jesus te ama, vamos lá. É diferente ou não é? Quando você faz pedidos, soa diferente no ouvido da pessoa que está recebendo. Eu tiro por mim. Eu não gosto de dar muitos exemplos na minha vida. Se eu dei 2 ou 3 durante o ano, foi muito, mas é bem pertinente mediante essa mensagem de hoje. Durante muitos anos, a minha irmã, ela não murmurou contra a minha vida, ela não fez reclamações sobre a minha vida, ela tinha tudo legítimo para fazer, ela tinha tudo que era pontual para chegar em cima de mim, entre aspas, e pontuar os meus erros, apontar as minhas falhas. Eu lembro conforme fosse hoje, já se passaram alguns anos, mas a memória ainda é fresca. Ela fazia vários pedidos: irmão, vamos comigo à igreja. Irmão, hoje vai ter um evento. Irmão, hoje vai ter um retiro na igreja, era da Igreja Batista de Inhaúma, quem conhece?
vai ter um retiro da igreja de Batista para, eu lembro conforme fosse hoje, para Cachoeira de Macacu. E um desses retiros eu fui. Um pedido te quebranta. Um pedido você recebe de uma maneira mais apaziguadora. Amém, igreja? E através de um desses pedidos, eu comecei a visitar a igreja. Eu comecei a me aproximar novamente de Deus. E é isso que nós temos que fazer com as pessoas que estão perdidas ao nosso redor. Não reclamar dessas pessoas, não murmurar com essas pessoas, passar a fazer pedidos. A reclamação reduz muito a probabilidades de bons resultados na vida da pessoa. É ou não é? Você só vive reclamando, você só vive murmurando sobre a outra pessoa. Qual é a probabilidade? Qual é o percentual de ter algo bom de você retirar de volta? Quase nenhum. Ou para ser sincero, zero. Que a pessoa com quem você está falando, ela já está tão saturada, ela já está tão chateada, quando você começa a falar, ela nem ouve mais. Entra no ouvido e sai no outro. Então daqui a algumas horas vamos estar iniciando um novo ano. Que as nossas reclamações fiquem no passado, amém, igreja? Que as tuas murmurações durante esse ano todo que está acabando termine junto com esse ano, amém? Chega de murmurar, chega de reclamar. Fique tudo isso nesse ano que está acabando. Vamos ter um novo ano com um novo comportamento que está se iniciando. Você tem tudo agora para mudar o teu comportamento. Você tem tudo agora de mudar a forma como você se pronuncia, a forma como você quer alcançar aquela alma. Velho comportamento se foi, amém? Novo comportamento se inicia daqui a algumas horas. Então glória a Deus. Vai se iniciar daqui a algumas horas um novo ano. Inicie um novo comportamento dentro da tua vida. Comportamento de atitudes, comportamento de pronúncias. Às vezes a nossa fala, ela é até coerente. É uma fala que traz consenso, mas as nossas atitudes não condizem com a nossa fala, não é verdade? Ou vice-versa. O teu comportamento, entre aspas, para quem está vendo de fora, parece perfeito, mas a tua fala, né, para quem te conhece, as pessoas que convivem conosco, não é da mesma forma perfeito. Nós temos tudo para deixar, tá? O velho homem, a velha natureza, as reclamações, as murmurações no passado. Iniciar a partir de agora, de algumas horas, um novo comportamento, uma nova vida de relacionamento com Deus. Sabe por quê? Eu fico pensando, esse ano que se passou, durante o ano quase todo, talvez nós murmuramos, talvez nós reclamamos de algumas pessoas, que nós queríamos que aquela pessoa mudasse, sim ou não? Adiantou alguma coisa? Nada. Vamos voltar um pouquinho, vamos retroceder um pouco. Durante esse ano que passou, não mudou nada na vida daquela pessoa. No outro ano também, anterior também não. No outro também não. Sabe por quê? Não é pela força do nosso braço, não é pelo nosso querer, não é pela nossa fala, é pelo agir da presença de Deus, igreja. Às vezes nós queremos trabalhar aonde não nos compete. Deixa Deus trabalhar naquilo que Ele é especialista, que é mudar vidas, amém? Ele é um especialista em mudar vida, não somos nós. Às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus. Não, porque você tem que fazer isso, nós temos que fazer isso junto. Deixa Deus. Quando você compra um aparelho, seja qual for, computador, televisão,
celular, vem um manual. O fabricante daquele manual, ele domina bem aquele ali, ele te explica de uma forma perfeita, não é? Não tem ninguém melhor do que o fabricante para te ensinar sobre aquele manual e sobre aquele aparelho. Não há ninguém melhor do que Deus para cuidar do ser humano, para mudar a vida do ser humano, porque Ele tem um manual das nossas vidas. É Ele que nos conhece no profundo, é Ele que nos conhece, né, no secreto, mais ninguém. Vamos deixar Deus agir, igreja. O trabalho de Deus é mudar pessoas, Ele é especialista nessa área, não somos nós. Então pare, no nome de Jesus. Nós temos o ano todo para caminhar. Deixa Deus agir, deixa Deus, né, tomar o controle de tudo. Mas sabe o que você faz nesse ano que vai se iniciar? Recue um pouquinho, recue, dê algum espaço para trás e fala assim: Senhor, o caminho está livre para o Senhor tomar a direção da minha vida e na vida dessas pessoas. Tem momento que nós temos que recuar, tem momentos que nós temos que retroceder e deixar Deus entrar naquela área, naquele campo, naquela vida que nós impedimos de Deus entrar, porque nós queremos que seja feito do nosso jeito, da nossa forma. Aí talvez você fale assim: mas pastor, o que eu vou fazer quando eu recuo? Eu vou ficar aguardando lá Deus agir, mas eu estou com a vida com mágoa, com a vida com ressentimento. E nesse período aí das minhas mágoas, dos meus ressentimentos, eu vou ficar aguardando Deus agir. E aí, mas como é que vai ficar isso? O tempo é o Senhor da razão, amém? Se durante esse tempo você também deixar de ser tratada, você vai ver que a mão de Deus vai alcançar aquela vida e vai alcançar a tua vida também. Deus vai tratar aquela pessoa, mas vai tratar também o teu ressentimento, a tua mágoa, a tua falta de perdão. Nós temos um Deus que a grandeza dele é imensurável. Só que muitas das vezes nós queremos limitar essa grandeza de Deus. Dê um passinho para trás, recue, saia um pouquinho de cena. Se for necessário, né, se trate também e deixa Deus cuidar de ambos, e você, daquelas pessoas que estão ao teu redor, que também precisam ser alcançadas pelo Senhor. Aí sabe o que eu aprendo? Eu aprendo com José, no Egito. José, ele aguardou a oportunidade certa, em cima do problema que ele viveu, para tomar a atitude certa, aonde iria trazer a paz. Que nós possamos aprender com José. Você vai ter problemas na tua vida, sim ou não? Você vai ter dificuldades na tua vida, sim ou não? Mas esses problemas, essas dificuldades vão fazer surgir oportunidades para trazer paz. Mas se você não estiver com a mente de Cristo, você vai perder essa oportunidade. Foi exatamente o que aconteceu com José. Foi escravo, foi vendido, foi largado pelo irmão, um problemão na vida dele. Surgiu uma oportunidade de bênção, ele agarrou, e essa oportunidade de bênção, o que ele fez? Botou no lugar certo para trazer paz dentro da família dele. José salvou os seus irmãos, o seu pai e toda uma nação que estava ali junto. Deus quer fazer o mesmo conosco. Deus quer, através dos teus problemas, das tuas lutas, vão fazer aparecer oportunidade para você levar vida ao perdido, para você alcançar aquela pessoa que está longe de Cristo. Mas para isso acontecer, nós temos que estar cheio de Deus, porque senão nós deixamos passar batido essa situação. Vá comigo no livro de Provérbios, capítulo 11, por favor. Você leu, nós lemos Provérbios, agora você volta um pouquinho, né? O capítulo 11 do livro de Provérbios. Nós vamos ler o versículo de número 30.
Provérbios capítulo 11, versículo 30. Diz assim, ó: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha a alma, sábio é. Dá uma glória a Deus, querido. O que ganha a alma, o que é? Sábio. O que José fez? Ele perdeu a alma, né, daquelas pessoas que dependiam dele, dos irmãos, mandou matar? Não. Aquela oportunidade que ele teve, ele ganhou almas. Deus vai fazer, através dos seus problemas, levantar oportunidades que vão fazer que nós possamos ser ganhadores de almas. Deixa eu falar algo para você: não tem nada mais importante nessa vida do que uma alma. Sim ou não? Não tem. Então por que nós não nos esforçamos para que possamos ganhar a alma que estão perdidas, que estão próximos de nós? Por que nós não abrimos os nossos olhos? Por que nós não, estendemos a nossa tenda para ter uma visão mais ampla? Que tem pessoas que estão próximas e que precisam ser alcançadas pela presença de Deus. Vou contar uma história aqui que é pertinente em relação à mensagem: salvar almas. No século XIX, mais exatamente no ano de 1885, um cientista francês chamado Louis Pasteur, ele estava à procura de uma vacina que iria fazer com que muitas almas fossem salvas, porque eles estavam morrendo, pessoas estavam morrendo. Então esse cientista, ele consigo mesmo falou assim: não, eu não concordo com isso. O meu chamado, eu posso estar ajudando essas pessoas que estão morrendo de raiva. Raiva era uma doença que era transmitida por alguns animais e principalmente pelo cachorro. Então ele falou assim: não, eu sendo um especialista, eu sendo cientista, eu vou me dedicar para que eu possa salvar almas, ser um ganhador de almas. Igreja, na nossa vida não é diferente. Nós somos especialistas porque nós temos a palavra de Deus sobre as nossas mãos, sobre as nossas vidas. Através dessa palavra, nós podemos levar vida para aqueles que estão perdidos, sim ou não? Mas vai ser fácil? Não. Foi fácil para ele? Para esse cientista? Não. Para ele descobrir a cura através da vacina antirrábica, que era chamada para raiva, ele teve que estudar de dia, de noite, incessantemente, até conseguir a fórmula perfeita para que aquela vacina fosse aplicada. Às vezes nós queremos benefícios, às vezes nós queremos, vamos dizer assim, que a vida do outro seja transformada, mas nós não nos dedicamos nem de dia nem de noite. Nós não temos nenhum esforço. Olha bem, um homem que eu não sei a religião dele, mas ali estava imbuído, estava dedicado a salvar almas. E se você for ver a história dele, ele foi lá, incessantemente estudando, incessantemente buscando algo, buscando para que possa salvar vida, salvar pessoas. Uma pergunta que eu faço para nós mesmos: nós trabalhamos nesse ano que acabou para salvar almas? Nós trabalhamos de forma incessante, de dia e de noite. Mas peraí, pastor, vou trabalhar de dia. É uma forma figurada de falar. Eu estou falando, você se dedicou por alguma alma? Não, pelaquela alma, pelaquela pessoa eu vou orar esse ano para que ela seja salva. Ele se dedicou do estudo para que ele
pudesse salvar a alma. Nós podemos nos dedicar através da palavra de Deus, de uma vida de santidade, de uma vida de renúncia, sim ou não? Para que almas possam ser alcançadas através da nossa vida. Ele trabalhou sem parar. O que acontece conosco? Que nós vou falar porque não tem criança. A verdade é essa: nós damos muito mais valor às coisas terrenas. Nós nos esforçamos mais, nos trabalhamos mais, nos dedicamos mais para as coisas terrenas. Quando as coisas é no nível espiritual, Deus sabe, não é? É no tempo de Deus. Pensou se esse cientista pensasse assim? Não, essa cura vai demorar, né? Deus sabe que eu estou me esforçando, mas não, ele se dedicou ali direto. E pasme, quando ele estava praticamente já desenvolvido a vacina, ele já tinha desenvolvido a vacina, ele iria aplicar nele mesmo para saber qual seria o resultado da vacina. Sabe o que eu aprendo aqui? Olha bem, cientista Louis Pasteur, século XIX, descobriu a vacina, e através dessa vacina ele iria aplicar nele mesmo para ver qual seria a reação. Sabe o que eu aprendo aqui para todos nós? Às vezes nós queremos salvar os outros, mas nós não aplicamos isso na nossa própria vida. Nós mesmos ainda não estamos salvos e queremos trabalhar na vida do outro. Ele não, ele se dedicou, falou: não, aqui está a vacina, eu vou aplicar em mim mesmo. Aí o que aconteceu? Um menino chamado Joseph Nester foi mordido por um cachorro. Aí a mãe desse menino chegou próximo ao cientista e falou: certamente ouviu falar que ele estava desenvolvendo a vacina, pode aplicar no meu filho? Por favor, aplique, porque se você não aplicar, o meu filho será mais um morto. Aí ele aplicou a vacina no garoto. Durante 10 dias ele aplicando a vacina. Depois de 10 dias, aquele menino viveu, amém? Às vezes nós começamos a orar pela vida de uma pessoa, às vezes nós começamos a interceder pela vida da pessoa, aí com o passar do tempo, 10 dias, 11 dias, nós paramos. Nós não somos consistentes, nós não somos firmes para que Deus possa continuar trabalhando na vida do outro. Ele não, durante 10 dias ele foi ali incisivo. Aí sabe o que anos depois, antes dele morrer, Louis Pasteur falou o seguinte: quando eu morrer, eu quero que vocês coloquem na minha lápida, no meu túmulo, essas 3 palavras: Joseph Nester viveu. O nome do menino. Deixa eu te falar algo. Jesus vive, igreja. 3 palavras. Ele mandou escrever na lápide, no túmulo. Você tem que escrever essas 3 palavras: Jesus vive, dentro do teu coração, dentro da tua vida, dentro da tua essência. Porque se ele é vivo dentro de você, você vai levar vida para a vida dos outros. O que acontece é que hoje muitas pessoas não têm vida com Jesus e querem levar a vida para o outro. Esse cientista é um exemplo para a nossa vida. Mas deixa eu te falar algo um pouquinho mais além. Aquele menino, Joseph Nester, estava disponível para receber a vacina, sim ou não? Igreja, olha ao teu redor, olha à tua volta. Quantas pessoas estão disponíveis para receber a palavra de Deus e nós não levamos, sim ou não? Nós somos omissos. Está entrando o novo ano, que nós possamos ser instrumentos de Deus, de honra, de valor, que nós possamos estar disponíveis para levar a palavra de Deus. O que acontece é que nós estamos disponíveis para tudo, mas quando diz em relação às coisas espirituais, não é bem assim.
E outra coisa, aquele cientista, ele compartilhou a vacina que ele inventou. Jesus nos deu algo para poder compartilhar a palavra dele. E esse ano que está acabando hoje, você compartilhou essa palavra quantas vezes para o necessitado, para aquele que estava esperando uma palavra amiga, uma mão amiga, e você não assim o fez. Aquela vacina que aquele cientista inventou, ela foi compartilhada. Vamos agora, no novo ano que está entrando, vamos compartilhar essa palavra, vamos espalhar essa palavra de Deus. O seu tempo, e compartilhe a palavra, né, que traz salvação, sim ou não? Essa palavra, ela traz salvação para nós. O que acontece é que nós não, botamos a salvação como prioridade para a gente, não botamos a salvação como prioridade na vida do outro, e com isso tem muitas pessoas se perdendo e indo para o inferno. Se eu pudesse te dar um conselho, eu daria da seguinte forma: deixe as suas preocupações com o seu bem-estar material nas mãos de Deus, igreja. Às vezes nós botamos as nossas preocupações, os nossos bem-estar, os nossos afazeres nas nossas mãos, ficamos preocupados. Coloque na mão de Deus tudo aquilo que é material, para que você possa viver o espiritual, amém? Quando você bota o material acima do espiritual, você não vive nenhum nem o outro. Pare de se preocupar, coloque na mão de Deus. Tem pessoas que se preocupam com o seu trabalho, se preocupam com a casa, com o carro, se preocupa com o dinheiro, se preocupa até com o que vai vir no futuro. Fico imaginando. Entregue na mão de Deus. Busque a sua salvação em primeiro lugar, e depois busque a salvação daquelas pessoas que estão ao teu redor, e você tem analisado e tem visto que precisa de uma mão amiga. Para terminar, vai no livro de Mateus, por gentileza. Livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 6, para terminar. Livro de Mateus, capítulo 6. Eu vou ler o versículo de número 32 e 33, amém? Mateus capítulo 6, versículo 32 diz assim, todos encontraram? Porque todas estas coisas os gentios procuraram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Olhe para cá, aqui está falando de todas estas coisas, aqui não está falando de todas as coisas, amém? Versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Foi o que eu falei. Pare de se preocupar com o seu trabalho, com a parte material. Aqui está falando nesse versículo aqui no final, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe quais são todas essas coisas? Lê comigo o versículo 31. Não andeis, pois, inquieto, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aqui, todas essas coisas, olhe para cá, está relacionado com o versículo de cima. Olha para cá: comida, bebida e vestimento, a sua casa, a sua moradia. Então Deus vai cuidar das tuas necessidades básicas, da tua comida, da tua bebida, das tuas vestes, aonde você tem seu teto para dormir. Deus cuidando do que é básico para você. O que vier é lucro, sim ou não? Mais lucro ainda é você lutar pela salvação dos perdidos. Mas nós fazemos a inversão de valores. Nós queremos primeiro as coisas, grandiosas. Aqui está falando que Deus cuida de nós, igreja. Ele nos dá o básico, Ele nos dá segurança para nos sustentar.
Mas pastor, então eu tenho que viver só com o meu básico, comida, bebida, vestimento. Não é isso. Ele está falando que através do básico você vai se capacitar para você alcançar algo maior, mas você não vai se preocupar, porque você vai dar prioridade ao reino de Deus, amém? Mas o que acontece hoje é que nós não damos prioridade ao reino de Deus, nós damos prioridade ao nosso reino. É eu. O outro fica em segundo plano. Às vezes Deus, então, nem se fala. Então, para terminar, igreja, seja sábio nesse ano que vai entrar. Seja um ganhador de almas, amém? Seja sábio nesse ano que vai entrar. Seja prudente com as nossas palavras. Eu disse, com as nossas palavras. Deixe de reclamar, deixe de murmurar. Passe a fazer pedidos, sim ou não? Passe a fazer pedido para a vida da outra pessoa. Quando você começa a fazer pedido, você começa a gerar alma viva dentro da outra pessoa, amém? Através do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Deus é bom ao todo tempo. Para terminar, vá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14, onde nós iniciamos, o primeiro versículo dessa mensagem. Filipenses capítulo 2, versículo 14 diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Versículo 15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro nesse mundo, amém? Quer ser astro nesse mundo? Quer ser destaque nesse mundo? Faça isso. Seja prudente. Age de uma maneira coerente, igual está falando aqui, numa geração corrompida, onde você vai ser luz no meio das trevas, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir a palavra do Senhor em nome de Jesus. Isso. Aplauda bem forte no nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vou estar chamando aqui o presbítero Cosme para estar iniciando essa oração. Feche teus olhos aí e comece a fazer algo hoje diferente. Feche teus olhos e peça assim: Espírito Santo, eu ouvi muitas mensagens durante esse ano todo que se passou, mas eu não fui prudente. Muitas das vezes eu reclamei em relação àquela situação que eu não via mudança. Eu reclamei de fulano, eu reclamei de Beltrano, mas essa reclamação não trouxe nenhum benefício, nem para a minha vida, nem para a vida do outro. Comece agora a rasgar o teu coração na presença de Deus. Fala: Senhor, eu quero um ano diferente. Eu quero um ano sem queixas. Eu quero um ano sem reclamações. Eu quero um ano na tua presença, Pai. Não vai ser fácil, porque muitas das vezes eu vou estar correto, meu Pai. Muitas das vezes eu vou estar, meu Pai, sendo uma pessoa sincera. Mas Deus, eu te peço, me dê inteligência, me dê capacidade, para que as minhas palavras, meu Pai, possam alcançar essas vidas, no nome de Jesus. Isso, vai falando com Deus, vai falando com o nosso Criador, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que chegamos nesse último dia do ano de 2023, aqui com saúde, na tua presença, na presença do Deus poderoso. Agradeça a Ele. Obrigado, meu Deus, por estar na tua presença, na tua casa, agradecendo por esse ano que passou. E, meu Deus, que o ano de 2024 seja um ano, Senhor, que eu mude completamente, que eu diminua e que o Senhor apareça cada dia mais no meu ser. Que as pessoas olhem para mim, meu Deus, e que vejam o Senhor, que veja o teu amor, que veja a tua graça. Que as palavras que saiam da minha boca sejam palavras, Senhor, que venham abençoar os meus familiares, os meus amigos. Ah, Pai, me ensina, me capacita para estar cada dia mais apregoando a tua palavra.
para que pessoas também possam mudar verdadeiramente na tua presença. Que meus familiares, ó Deus, estejam no ano de 2024 prostrados ao Senhor. Que cada um deles perceba que o Senhor é o Deus da vida, o Deus da graça, da prosperidade, o Deus de misericórdia. Que percebam que sem o Senhor nada nós somos. Somos apenas peregrinos, buscando, Senhor, a tua santidade. Ah, Pai, nos ilumine nesse ano que vai entrar, meu Deus. Nos capacita a cada dia mais. Que toda a obra das minhas mãos seja abençoada pelo teu poder. O curso que eu iniciar, o curso que eu findar, o trabalho que eu operar, meu Deus, que o Senhor esteja comigo, esteja com a nossa casa, esteja com a nossa família. Meu Deus, queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor é o Deus da eternidade, em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus, Senhor. Louvado seja. Amém. Vamos aplaudir mais forte esse Deus, amém? Glória a Deus, amém? Vou chamar o diácono Marcílio aqui na frente, no nome de Jesus. O presbítero Cosme vai estar dando, junto com o diácono Marcílio, uma saudação à igreja, amém? E logo em seguida, após o presbítero Cosme dar essa saudação, falar o que Deus colocar no coração dele, nós vamos dar a bênção final com todos nós aqui na frente e de mãos dadas, amém, igreja? Glória a Deus, no nome de Jesus, amém? Boa noite, igreja. Eu vou deixar uma meditação aqui na palavra do Senhor, que se encontra no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Eu vou ser bem longânimo. Se encontra Gênesis 12, versículo 1. Foi a primeira promessa que o Senhor fez a Abraão, e a promessa que Deus vai fazer para nossas vidas também, porque a gente também tem que viver na promessa do Senhor, amém? E disse Deus, e Deus chamou Abraão e falou a promessa. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vem para a terra que eu te mostrarei. O Senhor, muitas das vezes, a gente acha que, lógico, Deus está em todos os ambientes, todo local, que Ele é onisciente, onipotente. Mas às vezes Deus quer fazer algo na nossa vida diferente. Ele nos chama no particular. Ele quer dar coisa grande em nossas mãos. Ele quer abençoar nossas vidas de uma tal maneira, porque Ele ainda fala para Abraão: em teu nome será grande e uma bênção. Ele não terá um nome grande, mas será uma bênção. E nós estamos aqui hoje, amado, como Abraão. Há poucos tempos vai virar o ano aí, e que o ano que vai começar, nós já começamos sendo uma bênção na vida da outra pessoa. Nós temos que começar fazendo o que Deus nos chamou para nós fazer. É abençoar a vida do próximo. É ganhar alma para o Senhor. A nossa maior preocupação na terra hoje é essa, amado. Tem muitas almas se perdendo, mano. É triste a gente ver a quantidade de pessoas que morrem a cada dia. E muitas das vezes, né, a gente não teve a oportunidade de levar uma palavra, de abençoar aquela família, de abençoar aquela pessoa. E quando a gente vai ver, a pessoa já desceu à sepultura, e nós ficamos olhando para o tempo, podendo fazer assim: meu Deus, por que eu não pude fazer aquilo? Então hoje é um dia para nós fazer uma reflexão de tudo que passou nesse ano, de tudo, de bom, de ruim, e agradecer muito a Deus por nós estar vivo hoje, estar aqui reunido e buscando também para nossas famílias, para os nossos parentes que precisam de Jesus,
buscando pelos nossos vizinhos que precisam de Jesus. Então vamos ser hoje como o Senhor fez com Abraão, chamou no particular, teve que sair, a gente teve que sair das nossas casas para estar na casa do Senhor, porque nós somos uma bênção, amém? Então, amado, é o que eu deixo a palavra para vocês nessa noite, para nós fazer uma reflexão, como Deus fez na vida de Abraão, porque Deus, Abraão naquela época, é como fosse a gente também, a gente fomos alcançados pelas orações, por alguém que convidou a gente para nós estar aqui hoje, e Deus nos alcançou pela sua misericórdia, então nós temos que ser bênção na vida de outras pessoas também, amém, amado? Então, é isso que eu vim deixar a palavra. E outra coisa também, amado, que eu vou falar aqui um testemunho que eu presenciei, né? A semana passada me passou um senhor lá no condomínio. Ele estava pedindo algo para comer, coisa simples. Ele falou que o que desse a ele seria grato, né? E nisso estava entrando uma moradora com... Eu olhei assim rápido, mas eu vi biscoito, eu vi várias coisas. E a mulher simplesmente falou para o senhor: infelizmente eu não tenho nada para te dar. A mulher falou: volta aqui outra hora que eu te dou. E o senhorzinho, com o maior amor, que aquilo ali é uma lição de vida, que aquilo ali eu creio que foi Deus tocando no coração dele, falou para a mulher: eu entrego a sua vida na mão de Deus e vou fazer uma oração pela sua vida. Quando você tiver, você abençoar a vida do outro. Amado, um sol de 42 graus, que eu estava entrando no condomínio, eu fui pegar uma ferramenta e saí rápido. E eu vi aquela situação, aí eu botei a mão no meu bolso, que eu sempre, às vezes, boto 3, 4, 5 reais no meu bolso. Aí eu botei a mão no meu bolso, infelizmente só estava com 2 reais. Aí eu falei para eles: moço, não é muita coisa não, mas dá para só comprar uma água, alguma coisa. Amado, ele fez uma oração ali de 2 minutos, a coisa mais linda que eu vi na minha vida. Então, uma pessoa que estava necessitada teve como passar uma lição para mim e para aquela moça que estava entrando. Quer dizer, eu não sei se ele já foi um evangélico, se ele foi de alguma igreja, alguma denominação, mas uma coisa eu sei, que Deus usou a vida dele de uma tal maneira que ele fez uma oração ali que eu fiquei só agradecendo a Deus. Então, que nós aprendemos também com essa pessoa, que quando nós fomos se dirigir a outra pessoa, nós levamos uma oração para aquela vida, mesmo que nós não tivemos nada, mas nós temos a palavra, nós temos conhecimento do Evangelho, amém? Então, muito obrigado. Glória a Deus. Irmãos, quero convidar a igreja a abrir a Bíblia Sagrada em Salmos 136. Nós vamos falar sobre a misericórdia de Deus, como que Deus é misericordioso. E o Salmo 136, ele é assim: a primeira parte do versículo tem uma palavra e a segunda parte se repete em todo o Salmo. A segunda parte diz assim, ó: porque a sua misericórdia dura para sempre. Em algumas versões está: porque a sua benignidade é para sempre. Então eu vou ler a primeira parte de cada versículo e quero convidar a igreja a falar bem alto a segunda parte, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então nós vamos aprender sobre a misericórdia de Deus, que esse ano de 2023 foi um ano de misericórdia, que Deus nos abraçou, nos guardou, e que o ano de 2024 a gente vai precisar ainda mais da misericórdia dele. Amém, igreja? Então vamos lá. Salmo 136, versículo 1, diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores, ao único que opera grandes maravilhas, porque com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez grandes luminares, o sol para presidir o dia,
a lua e as estrelas para presidirem a noite. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho e por entre elas fez passar a Israel, mas precipitou no mar vermelho a Faraó e seu exército. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, aquele que feriu grandes reis e tirou a vida de famosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Baçã, cujas terras deu a herança em herança a Israel, seu servo, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários e dá alimento a toda a carne. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus. Obrigado, Deus, pelo ano de 2023 e que 2024 seja o ano que venhamos a ganhar muitas almas, que muitas pessoas sejam salvas pelo nosso ministério, pela sua boca, pela nossa boca, porque a misericórdia do Senhor dura. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor.